Isso que está aparecendo na sua tela é o meu Google Agenda. Obviamente tem muita coisa pessoal aí, mas eu quero te mostrar como que você pode estruturar o aplicativo de agenda, né, que você usa aí, não precisa ser o Google Agenda necessariamente, para garantir que a sua rotina diária ela aconteça, né, o principal do seu trabalho, ele fique em andamento, tá? Então esse vídeo é bem prático, eu quero te mostrar como que você usa a principal ferramenta, na minha opinião, de organização, que é ter uma boa agenda, tá? Para mim a agenda é o coração e vai garantir que tudo flua bem, tá? E eu tô aqui como de praxe, né, para quem já é antigo inscrito aqui no canal, eu sempre tenho esse caderninho aqui do lado porque eu anotei alguns pontos importantes que eu quero passar com vocês nesse vídeo para garantir que nada seja esquecido, tá? Primeiro de tudo, eu vou te falar qual é a estrutura mínima de uma organização, como que você faz uma boa gestão de tarefas e de compromissos usando a agenda, tá? Depois eu vou te falar o que de fato entra dentro da agenda. Eu coloquei, até anotei aqui, ó, ações críticas mais uma estratégia conhecida como batching. Isso faz com que você ganhe tempo no seu dia. Você não precisa gastar o seu dia inteiro, né, naquela correria, naquela doideira. Você consegue ganhar tempo, menos horas de trabalho produzindo o que você precisa. Depois a gente vai vir aqui, ó, horários limites de organização, porque não adianta eu trabalhar o dia inteiro da mesma forma que eu não posso ter muito bloco livre. Eu preciso ter esses limites, que eu vou explicar como que funciona e quais são as rotinas padrões que você pode e deve colocar dentro da sua agenda para garantir que nada seja esquecido. Beleza? Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever, porque todo dia a gente tem vídeo novo sobre organização, produtividade, como parar de procrastinar, os melhores aplicativos, as melhores ferramentas. E é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Eu estudo isso aí tem pelo menos 5 anos, então acredito que eu sei um pouco e eu quero te passar tudo que eu estou testando e está funcionando na minha rotina, tá? Te convido a se inscrever tocando no botão aqui abaixo. Então, primeiro de tudo, meu povo, eu preciso de uma agenda para me organizar, para ser produtivo, para ter uma boa rotina, né? Uma rotina que eu consiga fazer as minhas tarefas? A resposta é sim. Eu acho que a estrutura mínima que a gente precisa ter para se organizar é usar um aplicativo de lista de tarefa, tá? Eu gosto do Todoist, né? Escreve Todoist, mas é um aplicativo vermelhinho e tudo mais, que o foco dele é só tarefa. Eu também já testei o Notion, e para mim Notion é bom também. Depois eu já testei Trello. Cara, o aplicativo não vai importar muito. O que importa é que você coloque e ele tem uma boa gestão de tarefas. E para isso o Todoist eu gosto. E em contrapartida, além desse aplicativo de tarefas, eu preciso ter uma agenda, que é o nosso foco principal desse vídeo. Por que, Lucas, que eu não posso centralizar tudo no mesmo aplicativo? Se eu uso só a agenda, eu sou obrigado a pôr tarefas dentro da agenda. E se você, meu amigo, coloca tarefa dentro da agenda, pode ter certeza, você está engessando muito o seu dia. E eu aposto que não está funcionando, né? Colocar muita tarefa, horário para todas as coisas, isso acaba tirando a flexibilidade e a vida não está nem aí para o nosso planejamento, essa que é a real. Então, eu não gosto de deixar minha agenda muito engessada. Igual eu mostrei na imagem, né? A minha agenda ela tem vários espaços em branco, que são espaços de manobra que eu gosto de chamar, para eu poder reagendar ou realocar algum compromisso, algum imprevisto novo que chegou. Beleza? Da mesma forma que não é útil, não é inteligente usar só o aplicativo de lista de tarefa. E aí eu tô falando aplicativo, você pode usar o papel e caneta se você preferir, tá? Lucas, eu vou anotar todas as minhas tarefas num caderno. Cara, eu me organizei assim por vários meses e fluiu muito bem, tá? Então você não é obrigado a usar um aplicativo. Mas por que eu não aconselho que você tenha só uma ferramenta para gerir tarefa? Porque aí eu vou ser obrigado a colocar compromissos dentro desse aplicativo. Colocar minhas rotinas, colocar uma reunião de trabalho, colocar a minha rotina de academia. E aí, várias coisas elas vão ficando meio perdidas, principalmente quando tem horário, porque é muito fácil você esquecer algum compromisso, atrasar ou simplesmente pular ele mesmo porque ele estava perdido no meio de uma lista, tá? Então, para mim, não faz sentido. A estrutura mínima que você precisa, lista e agenda, tá? Tendo esses dois, você garante que grande parte do seu trabalho é feito. Inclusive, lá no Fluxo, eu até recomendo um componente um pouquinho mais avançado, depois que esses dois já estão colocados, né? Muito bem na sua rotina, que é o banco de ideias. Que é uma ferramenta basicamente para você gerir informação. Pô, Lucas, eu estou estudando este livro aqui, por exemplo, que é o livro que eu estou relendo pela segunda vez. Estou estudando e tal, vi aqui, fiz umas marcações, estou pegando algum aprendizado. Onde que eu coloco esse tipo de informação, né? Essa gestão de informação, de aprendizado, de ideias?
aí sim eu coloco nessa terceira componente, que é o banco de ideias, e para isso eu gosto de usar o Notion. Não é assunto desse vídeo, mas eu quero te dar uma visão geral aqui dessa estrutura de organização. O Fluxo, para você ter uma ideia, é meu programa de implementação, onde tem toda essa estrutura que eu estou te passando aqui pronta, tá? Então tem eu abrindo o aplicativo do Google Agenda, a gente montando essa estrutura junto. Tem também os modelos de agenda que você pode usar, tudo pronto, né? O modelo de lista, como que você planeja a sua semana, como que você define prioridade, como que para de procrastinar. Graças a Deus o fluxo está crescendo bastante. Então, de 2 a 3 pessoas entram todos os dias. Ontem teve 4, né? Domingão, 4 pessoas entraram. Enquanto eu gravava esse vídeo aqui, pode parecer que tá falando da boca para fora. Mas enquanto eu gravava, alguém entrou aqui, tá? Então, se você tem pressa, se você quer se organizar, eu indico demais que você toque no link, no primeiro link aqui da descrição ou do comentário fixado, porque lá eu vou te ajudar, tá? A gente tem a nossa comunidade, tem os desafios. Amanhã a gente tem uma mentoria mensal, todo mês a gente tem esse tipo de mentoria. Então eu indico demais, caso você queira resolver logo, né? Você toca nesse link aqui e você entenda como que funciona. Mas beleza, essa é a estrutura mínima de agenda, então você já percebeu que um erro muito comum é você engessar com tarefa, com várias coisas que não fazem sentido estar lá. O que vai de fato então entrar na agenda? Eu gosto sempre dos blocos CRI. C de compromisso. Lucas, eu tenho um compromisso específico que é uma reunião do trabalho que começa 2 horas da tarde. Compromisso, tem hora para começar, né? É diferente de uma academia que você pode ir no horário que dá, tá? Então você tem que pensar nisso. Tudo que tem horário fixo. Então eu tenho um médico, eu tenho um dentista, eu tenho que buscar meu filho na escola em tal horário. Eu vou fazer uma viagem e o voo sai em tal horário. Compromisso. Compromissos entram na agenda. Isso dentro de uma lista fica muito perdido, é muito ruim. R de quê? De rotinas, tá? Igual eu comentei, CRI. C de compromisso, o R vai ser de rotinas. Rotina é tudo que você faz com uma certa frequência, tá? Só que elas ocupam tempo, então é interessante elas estarem dentro da sua agenda para que você consiga garantir que as outras áreas, além de trabalho, elas aconteçam. Isso acontecia demais comigo. Eu focava só em estudo, eu focava só em trabalho, e aí eu nunca tinha tempo para ir para academia, eu nunca tinha tempo para comer melhor, eu nunca tinha tempo para marcar alguma coisa com os meus amigos, eu nunca tinha tempo para ir para a igreja. Cara, era uma doideira porque eu vivia para trabalho. E quando você coloca rotinas de outras áreas da sua vida dentro da agenda, você começa a ser muito mais intencional com o seu tempo. Então você tem um momento para trabalhar, que você vai realizar, vai fazer os trabalhos mais importantes e tudo mais. Só que você também tem o seu momento ali para você descansar sem culpa, para você mexer no seu celular ali sem ficar com aquele pensamento, pô, eu não devia estar aqui, eu devia estar fazendo outra coisa. Enfim, você tem seu momento para cultivar a sua fé, sua espiritualidade, se for uma área que você valoriza. Cara, tem que ter tempo para as outras áreas, né? Senão a gente vive para trabalhar, é uma doideira, o caminho do burnout aí é 2 palitos para você chegar nisso, então você precisa pensar nisso, tá? Rotinas também entram. E eu gosto de rotinas mais comuns do dia a dia, então, por exemplo, rotina de mercado da semana. Cara, tem que estar lá, né? Você faz uma vez por semana igual eu. Precisa estar dentro da agenda. Rotina de preparar as refeições da semana, né? Cozinhar e tudo mais. Precisa estar na agenda. Rotina de faxina da casa, rotina matinal, rotina de almoço, de jantar, rotina da noite e tudo mais, né? Quando você vai se desligar ali e tudo mais para você ter uma boa noite de sono. Todas as rotinas, elas também precisam estar na agenda. Lucas, por que eu coloco rotina dentro da agenda se ela não é um horário fixo, é um horário que eu estou estimando? Eu quero ir na academia, por exemplo, 11 horas, mas eu posso ir 3 horas da tarde. Enfim, eu posso realocar isso, tá? Porque isso, é igual eu comentei, isso vai ocupar tempo e é interessante para você ter uma gestão do seu tempo. Então, produtividade, aplicativo, agenda é um assunto que eu tenho estudado há muito tempo, mas gestão do tempo foi o que eu comecei de fato, tá, a estudar. E eu percebi que eu conseguia ter tempo para as outras áreas quando eu colocava essas outras áreas dentro da agenda. Pô, e aí vai de tudo. Pra te dar um exemplo atualizado. Eu comecei a treinar violão, né? Eu tocava quando eu era criança, bem amador, né? Bem arranhando ali. Eu acho que eu nem fazia música, eu fazia só barulho, né? Então eu comecei a retomar essa rotina e eu coloquei esses blocos dentro da minha agenda, tá? Tem o bloco lá, ó, estudar violão. Depois, antigamente, né, tinha o bloco estudar inglês, estudar tal curso ali que eu comprei. E quando eu fazia faculdade, estudar tal disciplina. Tava tudo lá dentro, tá? Porque aí eu tinha uma gestão completa de outras áreas também. Beleza. Eu também acho interessante que você tenha rotinas de limites, que eu gosto de chamar, que são relacionados com seus horários que você vai terminar o dia e o horário que você vai começar.
Então, por exemplo, eu tenho um bloco, eu crio como se fosse um evento lá dentro da agenda, chamada Rotinas de Início do Dia. Vou até colocar a imagem dele aqui para vocês verem. Então, eu sempre tenho isso. E dentro deste bloco, na descrição, eu coloco várias pequenas ações que eu preciso fazer. Então, eu tenho que enviar um documento para uma pessoa. Eu preciso fazer o histórico de todo mundo que entrou no fluxo e aprovar a galera no grupo, na nossa comunidade, que entraram na noite anterior. Cara, eu tenho várias rotininhas rápidas. Eu preciso zerar o meu e-mail, ver se tem alguma urgência e beleza. Eu preciso confirmar a agenda. Tem várias pequenas rotinas ali que eu preciso fazer, sempre no início do dia. Ou seja, esse bloco para mim sempre começa às 7h30, só que eu acordo por volta das 6, 6h30. Eu não começo a trabalhar até este bloco começar. Inclusive, eu nem ligo o meu celular, né? Eu vou tomar meu café da manhã com calma, com presença, sem ficar essa doideira aí de já atualização, notificação e tudo mais. Cara, a coisa que eu não ligo é celular logo de manhã, né? Então, quando eu for começar o trabalho, aí de fato eu ligo, eu pego esse checklist e eu vou fazendo. E eu faço o mesmo para o final do dia, tá? Então, para quem tem empresa e tal, eu tenho a pessoa que é mais autônoma, né? Ou você que tem home office, que você tem um horário mais flexível, é muito difícil você delimitar, não é igual quando você é um CLT presencial. É difícil você ter o horário que você vai começar o seu trabalho e o horário que você vai encerrar. Então, eu sempre gosto, se depender desse horário flexível, a gente vai trabalhar 11 horas da noite, porque sempre tem coisa para fazer. Então, eu fixo um horário, a partir daqui eu não trabalho mais. E eu também tenho um bloco, que eu também vou colocar o print dele aqui para vocês, que é o meu checklist de final de dia. Então, sempre no final do dia eu faço isso e é a última coisa de trabalho que eu faço. Depois, eu às vezes vou fazer uma outra atividade, fazer uma caminhada, uma coisa que não tem nada a ver com essa área. Beleza? Esses horários limites eu acho muito interessante. Uma coisa nova que eu coloquei, e eu te recomendo bastante esse livro, eu acho muito... Para quem gosta desse tipo de organização e tudo mais, produtividade e achar formas mais eficientes de fazer o que você precisa, eu indico bastante esse livro que é o Sem Esforço. O Sem Esforço, basicamente, o autor dele é o autor do Essencialismo, né? Ele é continuação do Essencialismo, que talvez você já conheça esse primeiro que é mais famoso. E o Sem Esforço, basicamente, ele fala que você precisa encontrar formas de fazer o trabalho principal que você tem com menos esforço, tá? Então, eu indico demais, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu indico que você comece a separar e pensar aí no seu trabalho. O que eu posso... Quais são as principais atividades que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer visita para cliente, eu tenho que fazer prospecção via telefone, eu preciso fazer a gestão das mídias sociais aqui da empresa. Pensa aí, quais são os principais? Eu preciso dar feedback para a mentorada, eu preciso montar proposta e enviar para o cliente, criar proposta e tudo mais. E você identifica algumas ações importantes, as ações mais críticas do seu trabalho. Esse tipo de ação em específico eu tenho colocado dentro da agenda. Vou te dar o meu exemplo, mas a minha rotina eu sei que ela não se encaixa como a maioria das rotinas por aí, mas eu vou te dar o meu exemplo e você adapta para o seu. Eu tenho uma rotina dentro da minha agenda que é de gravação. Então este vídeo aqui, se tudo der certo, eu vou terminar aqui, eu vou gravar um outro em sequência. Eu gosto de fazer esse tipo de ação porque tem um bloco dentro da minha agenda chamado gravação, que eu só realizo esse tipo de atividade. Quando eu faço isso, eu uso uma estratégia chamada de batching, que é eu evito ter aquele custo de troca que acontece quando eu saio de uma tarefa que eu estou fazendo e eu vou para uma outra completamente diferente. Na prática, vamos supor, eu tenho uma tarefa que eu preciso fazer sempre no meu trabalho, que é escrita. Eu coloco esse bloco também dentro da agenda. Se eu estou escrevendo um e-mail, por exemplo, eu estou escrevendo uma proposta, escrevendo um anúncio. Cara, eu estou no processo de escrever. Aí, do nada, eu saio dessa tarefa e eu venho gravar um vídeo do YouTube. Eu não consigo produzir bem por causa que eu ainda tenho o custo de troca da tarefa anterior. Isso é comprovado, tá? Então, a forma mais ótima, a forma mais otimizada da gente fazer isso seria você, sempre que possível, agrupar esse tipo de tarefa. Eu tenho gravação, então é só gravação que eu vou fazer de tal hora até tal hora. Eu tenho que escrever e enviar proposta, então é só proposta de tal hora até tal hora. Eu preciso enviar relatório, eu tenho que fazer visita de cliente, eu vou separar minha tarde toda para fazer visita de cliente. Nesse sentido, entende? Quando eu agrupo tarefas semelhantes, eu preciso estudar para esse concurso, tem o bloco só de estudo, depois o bloco só de revisão, o bloco só de simulado, enfim, tá? Esse tipo de ação eu tenho gostado bastante de colocar, então eu coloco esses blocos dentro da agenda. Pra vocês terem uma ideia, e eu nem ia tocar nesse assunto aqui nesse vídeo, mas eu gosto bastante de uma coisa que é a gestão da energia que eu tenho no meu dia. O que significa na prática?
eu vou ter horários no meu dia que eu vou ser mais produtivo. E da mesma forma, o oposto, né? Eu vou ter horários que eu vou produzir muito menos e que não é inteligente eu deixar tarefas prioritárias para esse horário. No meu dia acontece da seguinte forma, eu produzo muito bem de manhã, então das 8 às 10 é meu pico de horário mais produtivo. Como que eu descobri isso? Na prática, né? Então eu sempre produzia no final do dia, eu anotava, ó, as tarefas principais foram realizadas em tal horário, porque eu estava com a energia máxima. Dá para você, inclusive lá no Fluxo a gente orienta bastante, se você é uma pessoa mais vespertina, uma pessoa que, mais pro final da tarde, depois do almoço, ou início da noite que eu começo a produzir mais, eu fico mais ligado. Significa que seu ciclo circadiano está desajustado. E a gente ajusta isso com duas rotinas, rotina da manhã e rotina da noite, tá? Eu sempre indico que os alunos eles façam esses ajustes iniciais para eles acordarem mais disposto, né? Porque senão a gente acorda meio que se arrastando, já acorda meio cansado e a gente não consegue produzir. Acordando disposto, você faz as tarefas mais importantes nos seus horários mais produtivos. Isso é produtividade, tá? Você termina porque você está no seu melhor ali, você tem uma capacidade de foco muito melhor, capacidade de raciocínio tá zero bala ali e você consegue colocar prioridades nesse horário. Funciona muito, meu povo. Eu sempre gravo de manhã, tá? Todas as principais tarefas, preciso escrever, preciso enviar uma proposta para um mentorado, eu preciso enviar um contrato. Tudo que é importante eu coloco para o período da manhã, sempre, tá? Eu evito bastante, como o meu horário permite, beleza, né? Se o seu permitir você conseguir fazer ajuste, é ótimo também. Eu evito bastante marcar reunião de manhã, mentoria, treinamento de manhã. Eu gosto sempre de deixar minha manhã livre para a parte principal do meu trabalho, tá? E eu digo que você faça isso também. Se você tem reunião e você consegue reagendar para tarde, sempre fecha esse momento para você fazer isso, tá? Então, esse tipo de ação eu tenho colocado e tem funcionado muito bem, né? Esses blocos de batching e tudo mais, para eu agrupar essas tarefas mais principais do meu trabalho. E a ideia do sem esforço, ele fala bastante. Eu preciso achar uma forma dessas tarefas importantes elas serem fáceis. E aí eu posso usar IA, eu posso usar o GPT da vida. Cara, eu preciso encontrar. Antigamente, vou te dar o exemplo da gravação de YouTube. Eu detestava gravar para o YouTube porque eu achava muito complicado. Eu tinha que preparar a luz, tinha que preparar o microfone, que eu tenho um microfone aqui. Eu tinha que escrever todo o roteiro, depois pensar nos títulos e tudo mais. Depois eu tinha que fazer a capa. Era muito trabalhoso. Agora eu separei por partes. Então, cara, gravação. Eu vou gravar vários porque eu já tive um bloco anterior, que foi ontem, que era de escrita. Então eu já escrevi aqui, ó, as folhinhas de todos os vídeos anteriores, cara. Já tá tudo pronto. O roteiro já tá meio que feito, né? Então, isso foi feito anteriormente e agora que a gravação já está pronto, é só eu fazer um na sequência do outro e eu ganho muito tempo com isso. Então era isso que eu queria entregar nesse vídeo aqui para você. Espero que tenha ficado claro, né? Que você tenha entendido uma forma prática de você organizar a sua agenda. Como você percebeu, eu não coloquei nenhuma tarefa dentro do Google Agenda, que não é lugar para isso. Lugar para isso é nas listas de tarefa, né? E eu gosto de uma estrutura de lista que eu faço ela por sequência de tempo. Então lá no Fluxo isso tudo é detalhado e você aplica rápido, né? Para quem quer resolver de fato a organização. Então deixo o convite aqui novamente, caso você queira minha ajuda para aplicar, né? Participar da nossa comunidade, do nosso clã ali lá do Fluxo. É o melhor ambiente possível, a galera é muito produtiva, né? A galera buscando realmente melhorar nessa área. E eu deixo esse convite aí, tá? Como você chegou até o final, deixa eu saber o que você achou desse vídeo. Comenta aqui, né, se você gostou, se fez sentido, se ficou com alguma dúvida. O vídeo ele continua nos comentários, tá? E eu também vou deixar de recomendação para você, como só lenda está aqui no final, 2 vídeos que eles casam muito bem com esse assunto aqui de organização de agenda. Eu acredito que vai complementar e aprofundar muito melhor esse conteúdo aí para você. Beleza? No mais era isso. Conta comigo, aplica isso, vamos para cima.